181/2010, de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior, com o tema Anistia Política, Educação para a Cidadania, Democracia e Direitos Humanos. Convido para compor a mesa o senhor ministro Paulo de Tarso Vanucchi, ministro-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Dr. Paulo Abraão Pires Júnior, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Senhor secretário César Câmara, secretário de Direitos Humanos e Cidadania, que aqui neste ato representa a governadora Rosiana Sarney. O deputado federal Flávio Dino. Mário Maceira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Maranhão. O senhor Luiz Magalhães, secretário municipal de Segurança da Cidadania, que representa neste ato o prefeito de São Luís, doutor João Castelo. Solicito a todos para, de pé, ouvir a execução do hino nacional.
que possamos assistir a exibição do curta-metragem 30 anos de luta pela anistia do Brasil, produzido pela Comissão de Anistia, com roteiro do poeta Pedro Tierra. Peço a imprensa que desligue a ação para que possamos assistir. É com muita honra que a caravana da anistia chega ao Estado do Maranhão, por meio de importante parceria com a Assembleia Legislativa e Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Maranhão, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão. Convidamos o presidente da Comissão de Anistia, o senhor Paulo Abrão, para receber a contribuição da Assembleia Legislativa para a construção da bandeira das liberdades democráticas, símbolo das caravanas. Convidamos o senhor Marcelo Tavares para entregar a contribuição da Assembleia e o senhor Mário Macieira para entregar a contribuição da OAB ao senhor Paulo Abrão. Em cada localidade por onde passa a caravana, as entidades, movimentos e defensores de direitos humanos são convidados a doar um retalho de tecido contendo uma mensagem, símbolo ou imagem para representar o compromisso de todos com o resgate da memória e a consolidação das liberdades democráticas. Ao se concluir o percurso da caravana, a bandeira será dedicada à sociedade brasileira como símbolo da luta pela efetivação da democracia e do respeito aos direitos humanos no país. Neste momento, procederemos à entrega das declarações de anistia política. Convidamos para se posicionarem à frente deste plenário o senhor Manuel Conceição Santos, Flávio Dino, representando seu pai, Salve Dino Castro e Castro, Costa. A senhora Felícia Frazão, em memória a Rui Frazão Soares. E para fazer a entrega das portarias, convidamos o presidente da Comissão de Anistia, o Dr. Paulo Abrão, e o ministro Paulo Vanucci. Bom, só para que todos entendam, a entrega da portaria de anistia política e a declaração de anistiados políticos brasileiros a Salve Jesus de Castro Costa, a Manuel Conceição Santos e a Rui Frazão Soares nada mais é do que um momento onde o Estado brasileiro oficializa, em nome do povo, da nação brasileira, um pedido de desculpas oficiais a vocês, aos seus familiares, a todos aqueles que acompanharam vocês nas lutas, por todos os erros que o Estado cometeu contra vocês. E nesse momento aqui, nessa Casa do Povo, no Maranhão, junto com o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, o Estado juntos, fazendo essa sessão de homenagem e entregando oficialmente essa portaria de anistiados públicos. Então, nesse momento é um gesto de homenagem e somos nós que temos que agradecer a vocês pelas lutas permanentes em defesa das nossas liberdades.
pessoas, companheiros que estão aqui, a companheira mulher que foi meu companheiro Rui Frazão. Eu queria agradecer de coração e alma todos os companheiros do Grupo Anistia que foi constituído no Brasil, juntamente com todos os companheiros que estão na área parlamentar federal, e contribuíram para que isso acontecesse hoje, essa anistia definitiva em relação a mim e a todos que aqui estão. E muito obrigado. Convidamos para o pronunciamento o senhor Rubens Pereira Júnior, autor do requerimento. Senhor deputado Marcelo Tavares, presidente da Assembleia Legislativa, senhor Paulo Abrão Pires Júnior, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, senhor Sérgio Tama, secretário de Direitos Humanos e Cidadania, representante deste ato, a governadora Rosana Sarney, senhor deputado federal Flávio Dino, Mário Macieira, presidente da OAB, senhor Luiz Magalhães, secretário municipal de Segurança com Cidadania, representando neste ato o prefeito de São Luís, João Castelo, o Antônio José Silva Oliveira, vice-reitor da UFMA, Paulo Bruno, ministro da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores. As sociedades que não se confrontam com o seu passado histórico estão condenadas a repeti-lo. O dia de hoje, nesse parlamento estadual, ficará marcado por ser um momento especial. Aqui, o Estado brasileiro pede, oficialmente, desculpas a muitos filhos maranhenses, presos, violentados, torturados, exilados e mortos pela ditadura militar no país. O Brasil já redimiu-se com os mais ilustres e queridos, por exemplo, o educador Paulo Freire, o cineasta Glauber Rocha, o teatrólogo Augusto Boal. Hoje, com muita alegria, homenagearemos tantos outros brasileiros e maranhenses representados pelo ex-deputado Salvo Dino Castro Costa, o líder camponês Manuel da Conceição e, em memória, o militante do PCdoB, Rui Frazão Soares. Manuel da Conceição e Rui Frazão, por exemplo, atuaram juntos no movimento dos trabalhadores do Rio Pindaré, luta que foi se ampliando até gerar um grave conflito armado, em julho de 68, quando Manuel da Conceição, principal liderança entre os camponeses, foi baleado e detido, tendo de amputar uma perna por falta de atendimento médico na prisão. Rememoro ainda nomes como o do camponês José Ribeiro Dourado, morto no início dos anos 70 no Araguaia. Segundo a família dele, ele foi assassinado por ter dado comida ao guerrilheiro Oswaldão. Lembro ainda o nome de Grenaldo de Jesus da Silva, que havia sido um dos 1.509 marinheiros que foram expulsos da Armada em abril de 1964. Foi morto em maio de 72, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O Estado do Maranhão e os muitos filhos desse chão deram uma contribuição magnífica para o restabelecimento da democracia e das liberdades políticas e públicas. Agora, o Brasil, com a sessão da Caravana da Anistia, reconhece os erros que cometeu contra uma gama de mulheres e homens lutadores e resistentes. Demissões arbitrárias, prisões, sequestros, massacres, torturas, banimentos, estupros, violações psicológicas e mortes. Alguns desses maranhenses foram assassinados e outros desaparecidos. Hoje, com esta sessão da Caravana da Anistia, as suas mortes pertencem a toda a sociedade brasileira e maranhense. Quero destacar aqui a presença do ministro Paulo Vanucchi, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e do presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão, pelo cumprimento de seu dever histórico e constitucional. A Comissão de Anistia tem implementado no Brasil um efetivo programa de justiça de transição para o país. As atividades da caravana permitem, sobretudo aos jovens, conhecer a história e imbuir-se da relevância da manutenção da justiça e das liberdades públicas. Uma das condições para a efetivação do acesso à justiça é a de que, por um lado, as instituições assumam práticas institucionais harmônicas com o caráter democrático da Constituição Federal, de modo a promover processos inclusivos, democratizantes e participativos,
e, por outro, estejam abertas ao diálogo com a sociedade civil, mobilizada pela conquista de direitos e pela realização da justiça. A história indica que é preciso lembrar para não repetir jamais. Deve o Estado manter uma política de preservação da memória e de afirmação dos valores históricos democráticos. Como um fenômeno social, histórico, temporal e mutante, a democracia exige olhares atentos e os cuidados de prudência. Desta forma, as caravanas da anistia têm contribuído para a ampliação e o fortalecimento do acesso à justiça, na medida em que se constitui instrumento de aproximação e diálogo entre os espaços jurisdicionais e a sociedade civil, possibilitando o acesso dos anistianos e seus familiares ao ato de apreciação dos requerimentos de anistia política, bem como incrementando a qualidade no processo de apreciação, desde a análise dos documentos probatórios até a manifestação oral do requerente. Concluo relembrando o ensinamento do escritor Albert Camus: a grandeza do homem está em sua decisão de ser mais forte do que a sua condição. Ou ainda no dizer de Aristóteles: o mais importante não é receber uma homenagem, e sim merecê-la. Muito obrigado. Ministério da Justiça. Está bem. Para uso da palavra, o senhor Mário Macieira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão. Excelentíssimo senhor deputado Marcelo Tavares, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, excelentíssimo senhor ministro Paulo Vanucci, excelentíssimo senhor Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia, doutor Sérgio Câmara, secretário estadual de Direitos Humanos, deputado Flávio Dino, demais deputados e deputadas presentes nesse plenário, senhores e senhoras, caros colegas advogados aqui presentes. Na data de hoje, a OAB, associada à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e à Secretaria de Direitos Humanos, reafirma o seu compromisso histórico com a construção da democracia em nosso país. Falamos de um direito de todos os povos, o direito à sua memória histórica e o direito de conhecer a verdade em torno dos fatos que marcaram a vida da sociedade, a vida de famílias inteiras e de todos nós enquanto indivíduos. Em nome desse direito à verdade, aproveito esta oportunidade para fazer, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, uma autocrítica. É preciso afirmar que a Ordem dos Advogados do Brasil, em um primeiro momento, apoiou o golpe militar, 1º de abril de 1964. Em boa hora, contudo, os advogados brasileiros decidiram com destemor e com alto custo, através da Ordem dos Advogados do Brasil, enfrentar a ditadura e reafirmar o compromisso de todos os advogados com os direitos fundamentais da pessoa humana e com as liberdades políticas. A Ordem, desde então, passou a ser uma das entidades que, de modo mais determinado, vem contribuindo com uma luta que foi de todos os cidadãos brasileiros e que continua sendo de todos os cidadãos brasileiros, pela construção da democracia e pela afirmação dos direitos humanos em nossa sociedade. Nesse momento, estamos a uma semana, a exata uma semana da estreia do Brasil na Copa da África do Sul. Me refiro a esse fato porque me parece estar revestido de dois significados simbólicos. O primeiro é uma Copa do Mundo que vai ser realizada na África do Sul, onde a verdade histórica não foi empurrada para debaixo do tapete. O povo da África do Sul confrontou-se, deputado Rubem Júnior, com seu passado histórico, e assim se fortaleceu
para construir um futuro livre das tentações de um regime de segregação racial. Faço essa menção histórica porque, em 1970, quando o Brasil consagrava-se tricampeão mundial, a participação da nossa seleção naquele campeonato foi usada por um regime autoritário para encobrir e mascarar verdadeiros atos de trucidação. Eu não sei se esse é substantivo, mas aproveitou-se para trucidar os oponentes do regime. Foram talvez os anos mais difíceis da ditadura. Falamos de memória e vemos aqui os familiares de Rui Frazão, e vemos aqui Manuel da Conceição, e vemos aqui a reabilitação de um deputado estadual desta casa caçado pela ditadura, o Dr. Salvo Dino. Mas eu também devo, em razão de uma dimensão pessoal, destacar que faz parte da minha memória quantas vezes ter visitado Maria Aragão no quartel da Polícia Militar, acompanhado de minha mãe, sempre muito emocionada. Faz parte da minha memória e deve fazer parte de toda a memória dos cidadãos brasileiros. Conhecer esse passado trágico para não repetir os erros já cometidos. O apreço que temos à democracia, em grande medida, deriva do fato de que experimentamos a violência de um regime ditatorial. Me lembro, e faz parte da minha memória, eu estava em Brasília, no momento da eleição pelo Colégio Eleitoral, do presidente Tancredo Neves e do vice-presidente José Sarney. E me lembro de ter visto emocionados meus pais cantarem "Acabou-se a ditadura". Mas não foi bem assim, porque uma ditadura não se acaba num ato. A ditadura deixa marcas e deixa sequelas por gerações inteiras. Uma das mais visíveis sequelas da ditadura pode-se ver nesta repetida e insana violência do Estado brasileiro contra o seu povo, que se revela, por exemplo, na recrudescida prática da tortura pelos aparatos de repressão do Estado brasileiro. Ministro Paulo Vanucci, Vossa Excelência tem combatido de modo determinado. O secretário Sérgio Tama, sou testemunha, também tem combatido de forma determinada essa chaga que é a tortura, mas ela permaneça. É preciso que seja dita. Nesse exato instante, há pessoas presas que estão sendo torturadas nas prisões brasileiras. E é preciso acabar com isso. Essa é, talvez, a maior chaga da ditadura que ainda se repete nos dias de hoje. As sequelas da ditadura, 40 anos depois, ainda estão presentes em nosso meio. O autoritarismo, a discriminação e o elitismo da nossa sociedade ainda demorarão, talvez algumas gerações, para serem superados. Os que aqui estamos hoje, afirmando o direito à memória e à verdade, têm compromisso com a permanente construção da democracia. E têm compromisso também de dizer às novas gerações que nenhum regime autoritário, que nenhum regime violento, que nenhum regime ditatorial pode ser justificado, pode ser aceito ou pode ser adotado. O compromisso com os direitos que a OAB tem historicamente revelado impõe também um compromisso com a democracia política e a luta pela afirmação e extensão da democracia política a também uma forma mais justa de democracia social, na qual as desigualdades entre as pessoas não sejam não se tornem formas cruéis de sonegação dos seus direitos. Reafirmando esses compromissos históricos da Ordem dos Advogados do Brasil, eu encerro as minhas palavras cumprimentando
o governo federal e a Assembleia Legislativa, o governo federal através do ministro Paulo Vanucchi, a Assembleia Legislativa através do seu presidente e o governo do Estado através do secretário Sérgio Câmara, por esse compromisso agora reafirmado. Muito obrigado. Com a palavra o senhor Flávio Dino, deputado federal. Presidente Marcelo Tavares, na sua pessoa, e também do ilustre deputado Rubem Júnior, autor do requerimento dessa sessão, quero cumprimentar todos os demais parlamentares que aqui estão, ministro Paulo Vanucchi, ministro do Estado de Direitos Humanos, saudar na sua pessoa todas as autoridades governamentais, federais e estaduais, Dr. Mário Maceira, na sua pessoa, cumprimentar a comunidade jurídica e a sociedade civil, já que a OAB cumpre esse duplo papel. Falo aqui, senhoras e senhores, na dupla condição, em primeiro lugar representando os anistiados, em segundo lugar também como parlamentar federal do Maranhão. Todas as homenagens aos autores deste gesto, deste momento, dessa sessão. Quero dizer que meu pai aqui não está, porque fez 78 anos há 3 dias atrás. Fui à sua festa de aniversário na cidade de João Lisboa, ministro, que fica bastante distante daqui. E disse que meu pai tem a homenagem na terça-feira, na Assembleia Legislativa. Ele disse que não viria porque tinha certeza de que voltar à Assembleia Legislativa do Maranhão, de onde foi arrancado pelo arbítrio, não faria bem à sua saúde. E me disse que a emoção seria muito maior do que a sua capacidade de aqui estar. Mas com a mesma emoção aqui estou, aqui estamos, eu e meu irmão Salvedino Júnior, representando ele, especialmente felizes por isso ocorrer exatamente na Assembleia Legislativa. Exercia ele o mandato popular do deputado estadual quando a terrível noite da ditadura militar caiu sobre o Brasil. E até hoje eu tenho guardado o telegrama do comando militar do golpe, que me recusa a chamar isso de revolução, dizendo, determinando ao presidente da Assembleia Legislativa de então, presidente Marcelo, de que os deputados Salvedino e Benedito Cruzado deveriam ser cassados. E havia lá as imputações. Houve um tempo, presidente Mário Maceira, em que a denúncia e a sentença vinham por telegrama. Então, neste telegrama já havia a denúncia e a sentença. A denúncia dizia: trata-se de um perigoso agente do comunismo internacional. E a sentença era: o Comando Supremo da Revolução de 64 determina a cassação do mandato otorgado pelo povo do Maranhão. Passaram-se 36 anos e aqui estou como parlamentar e como membro do Partido Comunista do Brasil. E isso mostra o tanto que o Brasil evoluiu, o tanto que ele mudou, porque houve um tempo, deputadas Cleide Coutinho, Helena Rios, Elisiane Gama, Gardênia, as suas pessoas cumprimentavam os demais parlamentares, que era bastante perigoso e visto como incompatível com a luta institucional alguém defender determinadas posições políticas. Então aqui estou também representando o meu pai, transmitindo essa emoção e esse agradecimento ao ministro Paulo Vanucchi, ao governo federal e à Assembleia Legislativa do Maranhão. Quero dizer que essa alegria é ainda maior porque dividem este ato conosco pessoas como Manuel da Conceição, liderança camponesa respeitada internacionalmente. Disse a Manuel há pouco tempo que um dos principais livros, os primeiros livros que li sobre essa história tenebrosa do regime militar, foi exatamente a sua autobiografia, Essa Terra é Nossa, dada pelo meu pai, editado pela editora Vozes, no comecinho dos anos 80. E ali tomei conhecimento daquilo que marcaria para sempre minha memória, a luta pela reforma agrária do nosso Estado. Também está aqui conosco a companheira Felícia,
que é viúva do Rui Frazão, que morreu como militante, como dirigente do nosso partido. Também quero homenagear outros anistiados que aqui estão. Aqui está o Pedro Oliveira, do PCdoB, também outros militantes políticos do nosso Estado. Hoje será julgado o processo do deputado Francisco Gomes, que é um dos requerentes que terá o seu processo julgado em breve, daqui a poucos instantes. E espero modestamente que Sua Excelência tenha êxito nessa pretensão, assim como todos aqueles requerentes que serão objeto de apreciação pela Comissão da Anistia. Há pouco, o Supremo Tribunal Federal decidiu uma questão de grande importância. Infelizmente, não decidiu na perspectiva que nós desejávamos. Dizia respeito ao conceito de anistia. Se anistia era conciliação ou se anistia era esquecimento. E qual o alcance daquela anistia que foi pactuada pelo Parlamento brasileiro, pelo Congresso Nacional, em 1979? Eu não tenho dúvida que o sentido da anistia, evidentemente, era para que houvesse a reincorporação na vida pública, na sua plenitude, daqueles que dela foram extirpados pelos atos de força, por atos de arbítrio, por atos ilegais e inconstitucionais, já naquele momento. O Supremo Tribunal Federal entendeu que conferia uma largueza ao ato de anistia, no sentido de que abrangia, inclusive, os torturadores. Esta foi a decisão do Supremo Tribunal Federal. Os tribunais internacionais ainda serão chamados, seguramente, a se pronunciar sobre essa questão. E, por isso, sustentamos o nosso ponto de vista de que a lei da anistia não poderia ter, e não tinha esse sentido de anistiar também aqueles que abusaram das prerrogativas institucionais usurpadas, que ali eram revertidos para praticar atos de violações a direitos humanos. Anistia é conciliação política, sim, mas não é esquecimento. Nós não esquecemos. Nós que aqui estamos reunidos, estamos praticando um ato de renovação de esperanças. Não só de celebração do passado, mas de afirmação do que somos hoje e, acima de tudo, do que desejamos ser amanhã. Nós, quando praticamos um ato em nome do direito, a memória e a verdade, é um ato jurídico, porque se cuida de um direito fundamental, o direito à memória como um patrimônio cultural, como um patrimônio imaterial das nações, um patrimônio inafastável dos povos, o direito de conhecer o seu passado. É um ato jurídico, portanto, é um ato de respeito à plenitude constitucional, mas é também, acima de tudo, um ato político. Quando nós estamos aqui, nesse instante, reverenciando e referenciando fatos pretéritos, estamos, na verdade, reafirmando valores que não morreram junto com aqueles que foram assassinados. Valores que estão vivos, deputado Lula Moraes. Estão vivos nas nossas presenças. Estão vivos na celebração do que fomos, na celebração do que somos e na celebração do que seremos permanentemente. Combatentes dos direitos humanos, militantes da esperança, defensores da justiça, aqueles e aquelas que sonham, desejam e constroem um país efetivamente justo. Esses foram os valores de Rui Frazão Soares. E eu, com muita emoção, como militante do partido do qual Rui Frazão fez parte e por isso foi assassinado, em razão disso foi assassinado, estou aqui dizendo que Rui Frazão Soares e os mais de 400 brasileiros que foram assassinados não morreram, estão vivos conosco aqui nesse momento. O folder de homenagem a Rui Frazão, e com isso finalizo, traz 5 depoimentos que mostram que esse não é um ato formal, um ato jurídico apenas, ou um ato mesmo político. É um ato que tem uma dimensão humana, a dimensão mais importante que há para nós socialistas e comunistas, a dimensão humanística, a dimensão da solidariedade.
que aqui tem 5 depoimentos que leio e concluo. Henrique Rui, 4 anos, filho de Rui Frazão. Mamãe, um filho sem pai pode ser feliz? Alice Frazão Soares, mãe de Rui Frazão, numa carta à então primeira-dama do nosso país, Amélia Gaia. Não obstante esforços sobre-humanos, e vejam, a mamãe falando do seu filho, não logrei sequer saber o que foi feito do meu filho, onde ele se encontra, o que ele está sentindo, está ele vivo, será que o mataram? Do que o acusaram? Essa incerteza me liquida. Ademar Frazão Soares, irmão de Rui Frazão, na carta Dom Paulo Evaristo Arnes, move-nos uma vaga esperança de reencontrá-lo, mas sobretudo somos movidos pelo dever de evitar que outros lares sejam invadidos pela dor invisível que atingiu a todos. Felícia de Moraes Soares, esposa viúva de Rui Frazão, com uma carta ao Jornal do Brasil em 3 de setembro de 1978. Rui era um homem tão digno, tão coerente com o que acreditava. Acho que morreu por isso. Nós estamos aqui renovando os valores da coerência e da dignidade. Por isso, Rui Frazão e todos aqueles que tombaram a boa causa, a causa justa, da luta pelo belo, do bom, do melhor do mundo, estão aqui conosco. Muito obrigado. Com a palavra o senhor Sérgio Tamer, secretário de Direitos Humanos do Estado do Maranhão, que neste ato está representando o governo. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Tavares. Excelentíssimo senhor ministro Paulo Vanuc, em nome de quem cumprimento todas as autoridades desta mesa, e a quem eu quero aqui neste momento ressaltar o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos para dar à população brasileira, não só aos familiares e àqueles que foram vítimas de um momento tenebroso, época vivida nos tempos da ditadura militar brasileira, mas a toda a população brasileira, porque conhecer e saber da nossa memória, da nossa verdade, daquilo que passou, é ter acesso e é poder usufruir de um princípio de direitos humanos universal, um princípio basilar, que é o da dignidade da pessoa humana. A população brasileira precisa ter resgatada esta sua dignidade por meio do acesso, por meio da verdade e por meio da memória. E a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, o Ministério da Justiça, por sua Comissão de Anistia, tem desempenhado muito bem este trabalho de fazer com que a população brasileira tenha realmente em sua plenitude assegurado uma conquista histórica da sociedade brasileira, que foram os seus direitos civis e políticos, tão duramente golpeados na época da ditadura militar. Direitos civis e políticos que, para serem bem usufruídos, precisam também de ter viabilizado os direitos sociais. E é isso que os governos federal, estadual e os 5.565 municípios do Brasil devem buscar, os direitos sociais sem os quais nós não podemos usufruir em toda a sua plenitude os direitos civis e políticos tão duramente conquistados no país. Esses direitos civis e políticos, que fazem parte dessa conquista histórica e que nós temos, portanto, que mantê-los, é uma conquista que precisa ser permanentemente vigiada e é uma conquista que precisa ser permanentemente cultuada e cultivada. Por quê? Porque nós temos ainda no continente
sul-americano, ditaduras que resistem e outros regimes que querem fazer florescer ditaduras. E eu dizia há pouco, na homenagem ao Rui Frazão Soares e aos seus familiares, lá no Liceu Marense, que não existe ditadura boazinha. Todos os ditadores são intrinsecamente maus, portanto perversos. Portanto, não podemos admitir numa sociedade democrática, sejam eles de esquerda ou de direita, e que, portanto, nós, no Brasil, que estamos hoje, pela condução correta do ministro Paulo Vanucchi, desenvolvendo um programa exemplar para todo mundo, temos, portanto, que levar a América do Sul, que levar na nossa política externa, já que nós temos autoridade moral por fazermos o dever de casa, estamos fazendo muito bem, senhor ministro. Nós temos todas as condições, toda a autoridade moral para exigir dos nossos vizinhos que cumpram a democracia, que façam dos seus regimes uma democracia. E é com tristeza que ainda vemos no nosso continente prisioneiros políticos, prisioneiros de consciência, e que quando as suas mulheres vão às ruas protestar, são espancadas, são violentadas pela polícia daquele país. Isso ainda ocorre no continente sul-americano. Então é preciso que o Brasil extrapole, vá além dessa política interna correta, adequada, e vá também para a América do Sul dizer que nós não pactuamos com as ditaduras, sejam elas de qualquer cor, de qualquer matiz. O governo do Estado associa-se, portanto, a esse momento muito importante da história política brasileira. Quer aqui também solidarizar-se com os homenageados, João Manuel da Conceição, familiares de Rui Frazão Soares e do ex-deputado Salvo Dino, intelectual, poeta, político, que honra as tradições maranhenses, com esse gesto que está sendo objeto de uma política da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. Portanto, é com muita satisfação que neste momento, representando o governo do Estado do Maranhão, participamos, senhor ministro, desta solenidade, que, como bem disse o deputado Flávio Dino, é resgatando a memória de um povo que nós podemos ter acesso à dignidade dessa mesma população. O deputado, o presidente da OAB, Mário Macieira, que nos antecedeu, que fez aqui, como neto da grande líder política Maria Aragão, fez aqui um depoimento, deu aqui o seu testemunho emocionado dos momentos em que visitava a sua avó, que é um nome ímpar na política do nosso Estado, é um nome venerado por todos. Ele deu uma demonstração inequívoca de quão martirizante é sofrer numa ditadura, é sofrer sem devido processo legal, é sofrer uma perseguição, é sofrer a opressão. Portanto, este é um projeto que quer afastar para as gerações futuras a repetição do erro histórico, do erro do passado. Por isso, o Dr. Paulo disse aqui alto e bom som a todos os homenageados: queremos, o Estado brasileiro quer pedir desculpas aos senhores anistiados. E com este gesto, ele está também pedindo desculpas a toda a sociedade que se viu vítima desse ato ignominioso da ditadura militar brasileira. Portanto, parabéns, senhor ministro Paulo Vanucchi, por essa sua ação, por essa sua política. Sei que há muitos adversários, sei que há muitos obstáculos na execução dessa política, mas como o senhor bem faz questão de dizer, isso não é um revanchismo, não é um revisionismo histórico. Isto sim é cidadania, isso sim é dignidade para o povo brasileiro. Muito obrigado e parabéns, senhor ministro. Com a palavra o senhor Paulo Abrão Pires Júnior, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.
Bom dia a todos. Vou pedir licença a todas as autoridades da mesa para que os nossos cumprimentos sejam realizados nas pessoas de todos os perseguidos políticos do Estado do Maranhão, que é a vocês que nós devemos as liberdades e a democracia que nós vivemos hoje. As homenagens e muito obrigado pela presença de cada um de vocês aqui. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande a caravana da Anistia chegar no Estado do Maranhão, um estado que nós ainda não tínhamos visitado, e na sua 40ª edição. São 40 caravanas da Anistia em 2 anos, praticamente uma a cada 15 dias, com um trabalho voluntário dos conselheiros da Comissão de Anistia, que apreciam os requerimentos, apreciam os documentos, aceitaram esse desafio de percorrer o país, porque não adiantava que esse processo de reparação aos perseguidos políticos brasileiros permanecesse fechado nas 4 paredes de mármore do Palácio da Justiça em Brasília, e essas histórias que constituem a própria identidade da nação brasileira fossem histórias burocraticamente tratadas em processos administrativos arquivados em gavetas ou em armários das nossas instituições públicas. Essa história precisava ser contada, os relatos, os depoimentos precisavam ser gravados, e quando nós falamos em reparação econômica, nós estamos falando apenas de uma pequena dimensão do dever de reparação do Estado brasileiro, que vai muito além do seu dever e da sua obrigação de reconstituir, ou de, no mínimo, em verdade, compensar simbolicamente aqueles danos e prejuízos morais e materiais que o Estado causou a uma série de brasileiros em razão de um regime ilegal que se instalou no nosso país. Quando nós falamos em reparação, nós falamos em reparação num conceito amplo, na dimensão da reparação moral, na dimensão das homenagens públicas que devem ser prestadas, porque essa também é uma forma de satisfação pública ao povo brasileiro. Pedir desculpas em nome do Estado, 30, 40 anos depois, evidentemente, talvez seja a missão de vida mais importante que nós, da Comissão de Anistia, já tenhamos tido e teremos no resto das nossas vidas. Em nome do Estado, em nome do povo, nos dirigir às pessoas que aguardavam até hoje, e muitos ainda aguardam até hoje, uma manifestação de reconhecimento por parte do Estado. De reconhecimento de que errou contra elas, de reconhecimento de que provocou arbítrios contra elas, de reconhecimento de que prejudicou e interrompeu os seus projetos de vida, sejam daqueles que se foram e morreram, sejam daqueles que nós ainda não sabemos até hoje o seu paradeiro, sejam daqueles que estão vivos e que, segundo muito sacrifício e dor e sofrimento de seus familiares e amigos, conseguiram reconstituir suas vidas nos limites do possível. Alguns conseguiram transformar esses momentos de dramaticidade, onde a sua própria nação estava contra ele, em força suficiente para que hoje ele tenha realizações e oportunidade de concretização da sua estima. Mas muitos não tiveram essa oportunidade. Muitos foram massacrados a tal ponto que não tiveram condição de reconstituir. A imprensa, infelizmente, só dá publicidade os trabalhos da Comissão de Anistia quando é anistiado um ou outro famoso, algum personagem público, sendo que nós já apreciamos mais de 55 mil pedidos de requerimento de anistia política, a sua enorme e preponderante maioria anônimos. E são essas histórias que não estão contadas, e são essas histórias que estão muitas vezes desvirtuadas nos arquivos oficiais da ditadura, parte deles abertos, boa parte ainda não abertos. Porque nos interessa conhecer especificamente os arquivos das 3 estruturas de comando das Forças Armadas, das CISAs, do CIE e do CNU. Mas lá nos arquivos oficiais da ditadura estão escritos que o cidadão A, B ou C foi convidado a prestar esclarecimento numa delegacia, e no seu processo na Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, da Secretaria de Direitos Humanos, e no seu processo na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, está contada a história do que efetivamente aconteceu com ele.
do que naquele dia, naquele depoimento, entre aspas, que ele foi convidado a prestar, o que efetivamente aconteceu na vida dele. Esses são os arquivos das vítimas. Esses são os arquivos que contam a história do Brasil a partir daqueles que tiveram as suas vozes caladas no passado, daqueles que não puderam externalizar o seu pensamento e foram perseguidos exatamente por isso. Porque acreditavam na força e na liberdade de expressão do pensamento, das suas ideias, e as ditaduras, infelizmente, não sabem conviver com a criatividade e com as liberdades. A gente, muitas vezes questiona, pessoas questionam o nosso trabalho e dizem que não há mais riscos hoje para o nosso país em relação à democracia que nós vivemos. É um perigo esse tipo de afirmação, porque ela esconde os riscos permanentes que a democracia e o regime de liberdades ainda está submetido. Lembremos que a ditadura no Brasil também não é fruto da ação malvada de alguns militares. Ela é fruto de uma conspiração civil-militar que se instalou no país num ambiente internacional de Guerra Fria. O contexto internacional determina as conjunturas e os contextos nacionais. Há pouco tempo atrás, a nação mais poderosa do mundo foi atacada por uma ação terrorista, bárbara, e a partir dali se instalou um regime de restrição às liberdades individuais, e a partir dali todo e qualquer cidadão em território americano que tivesse um sobrenome árabe, ou tivesse uma feição árabe, ou tivesse uma religião muçulmana, passou a ser estigmatizado, passou a ser perseguido, passou a ser desprestigiado nas suas liberdades civis, preso para interrogatórios, sem qualquer respeito às suas liberdades, seus direitos de contraditório e o devido processo legal. Isso na nação que se auto-intitula a nação mais democrática e livre do mundo. Nós não sabemos, no futuro, qual a conjuntura internacional que poderá mudar significativamente esse contexto e que tipo de reflexos isso poderá ter também no nosso país e no nosso ambiente interno. É por isso que nós temos, nós Caravanas da Anistia, apregoado essa ideia da importância de semear a liberdade, da importância de semear a democracia. Nesse trabalho de formiguinha, devagar e lento, são 40 edições em todas as cidades que a caravana passou, em 40 vezes que ela promoveu esses atos públicos de homenagem e de memória. Foi uma pena que os vídeos não puderam ser transmitidos, porque tinha uma sessão de memória específica aos homenageados do dia. Fazer essa reparação ao deputado Sávio aqui nessa casa mesmo que o perseguiu é muito importante. Fazer uma homenagem pública às pessoas que estão vivas com o Manuel da Conceição é muito relevante. Então essas caravanas, em cada um dos cantos que ela passa, ela tem agregado forças, agregado personagens políticos, tem agregado a sociedade civil, a ordem dos advogados, os estudantes, as assembleias, os poderes públicos instituídos em torno de uma causa só. A causa da revelação da nossa história, a causa de tornar, pouco a pouco, o nosso país menos injusto. A cada pedido de desculpas é mais um ato em que o país se redime com mais um de seus brasileiros. Quem dera se todas as outras instituições também pudessem cumprir esse dever histórico na promoção da justiça e da verdade. Esse ano é um ano de eleição presidencial, e nós ainda estamos aguardando que durante a campanha eleitoral os nossos candidatos a presidente da República possam discutir a ampliação das reformas institucionais para a democracia. Nos últimos 15 anos nós nos dedicamos ao tratamento das reformas estruturais e as reformas, muitas delas, as reformas neoliberais que se implantaram no país no passado recente. E nós descuidamos das reformas democráticas. Nós temos que dar continuidade àquela pauta das reformas democráticas pós-Constituição de 88, nas formas de ampliação da participação popular, nas formas de controle da sociedade civil sobre os poderes públicos, na forma, inclusive, quem sabe, da sociedade civil, do Estado e de outros setores mais plurais, inclusive também participarem do controle da economia pública.
para não corrermos os riscos, como passamos recentemente, os riscos do aventurismo, do financiarismo internacional, que hoje impõe a muitos cidadãos do mundo dificuldades econômicas. E nessas caravanas nós temos dito com alto e bom tom: é necessária a busca da verdade, ela não é uma afronta a ninguém, ela é simplesmente um exercício de reafirmação das nossas liberdades. Um país que não conhece o seu passado não tem condição de conhecer a sua própria identidade hoje, ou senão a construção dessa identidade coletiva de hoje é seletiva, deixando de levar em conta a luta também dos trabalhadores e a luta dos que resistiram. Temos dito que não é a tortura do passado que gera a tortura do presente, mas a indiferença com a tortura do passado, a impunidade com a tortura do passado, que sinaliza para os violadores da legalidade de hoje a possibilidade da utilização dessa prática horrorosa ainda como prática de repressão à população. As pautas da justiça de transição do passado são as pautas do presente. A busca da verdade histórica em relação ao nosso passado presente hoje se transmuta numa luta por ampliação de um direito às informações públicas, à transparência do setor público. A pauta da justiça e a devida responsabilização dos agentes que violaram os direitos humanos no passado hoje se transmuta numa pauta de ampliação do acesso à justiça, àqueles quem não tem, para os quais a justiça ainda não alcança. A pauta da reparação aos perseguidos políticos hoje se transmuta numa pauta de reparação moral, coletiva, da construção de memoriais, da construção de museus, na realização de homenagens públicas, em pedidos de desculpas oficiais. E a pauta da reforma das instituições do passado hoje tem que continuar, em especial nos nossos organismos de segurança pública. Quero aproveitar a ocasião para agradecer. Nós estamos na 40ª sessão da Caravana da Anistia, nós ainda não sabemos quantas mais realizaremos. Que bom que nós chegamos ao estado do Maranhão. Vamos instalar automaticamente, na sequência dessa sessão, a sessão de julgamento da Comissão de Anistia, e ficamos às vezes até mais tarde apreciando com muito cuidado cada uma das histórias, para que elas estejam devidamente registradas nos autos, para que as gravações de depoimentos fiquem guardados. E essa é uma política que nós vamos levar com o coração até o final desse ano. Mas eu quero aproveitar essa ocasião para agradecer muitíssimamente a uma das pessoas que mais nos inspirou para a realização desse trabalho e que nos inspira até hoje pela liderança que ele representa para nós na concepção das políticas da Comissão de Anistia, que é o ministro Paulo Vanucchi. O ministro Paulo Vanucchi, da Secretaria de Direitos Humanos, desde o final do ano passado, quando lançou o Plano Nacional de Direitos Humanos, expressão legítima da sociedade civil organizada em cada uma das ações que estão colocadas dentro daquele plano, ele tem arduamente na sua agenda pessoal feito esse debate público com a sociedade em razão da difusão dos direitos humanos, dos valores que os direitos humanos representam para nós. E eu vi ontem, antes de ontem, no jornal da Folha de São Paulo, uma pesquisa se a sociedade brasileira era contra ou a favor da responsabilização dos torturadores da ditadura militar. E deu empate. E eu diria que há 2 anos atrás, sequer um empate nós tínhamos. E isso é um processo de formação política para o povo, para a sociedade e para a nossa juventude. E isso se deve, e muito, ao trabalho, à disposição e à dedicação, mesmo sob ataques do ministro Paulo Vanucchi, tem enfrentado esses tempos. Muito obrigado aos que nos ajudam, os trabalhadores da Comissão de Anistia, a Assembleia Legislativa por nos receber, o deputado Rubens Júnior por ter acolhido e proposto a realização aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Muito obrigado ao AB, ao Governo do Estado do Maranhão, à Prefeitura Municipal de São Luís, ao deputado Flávio Dino por ter acolhido
sempre participar das nossas caravanas, sempre apoiar esse nosso trabalho junto ao Congresso Nacional, porque realmente não é uma tarefa fácil, mas nós temos levado adiante com o apoio de todos vocês e queremos aqui nesse momento reafirmar a nossa disposição de manter essa luta enquanto as nossas energias nos permitirem. Muito obrigado. Para uso da palavra, o senhor Paulo de Tarso Vanuc, ministro-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu quis usar essa tribuna do lado de cá para não deixar o Flávio Dino dizer que ele foi o único que usou a tribuna da esquerda aqui. E eu então saúdo aqui o deputado presidente Marcelo Tavares, que pouco teve que sair para um outro evento. Então eu começo a saudação ao deputado Rubens Pereira Júnior, o propositor do evento, ao querido companheiro Paulo Abrão Pires Júnior, presidente da Comissão de Anistia, ao secretário de Direitos Humanos do Maranhão, Sérgio Tamer, ao companheiro Flávio Dino, deputado federal, ao presidente da UAB, Mário Macieira, ao Dr. Luiz Magalhães, secretário municipal de Segurança com Cidadania, que representa neste ato o prefeito de São Luís, assim como o secretário Sérgio Tamer representa neste ato a governadora Rosiana Sarney, o deputado estadual do Ceará, Lula Moraes, também Marcelo Santa Cruz, vereador em Olinda, o vice-reitor da Federal do Maranhão, Antônio José Silva Oliveira, o coronel Daí Ferreira, representando a Secretaria de Estado de Segurança e Cidadania, como fez o Paulo Abrão, com ênfase especial a todos aqui os lutadores pela democracia do Maranhão, do Ceará, de outros estados, que hoje terão seus casos examinados pela Comissão de Anistia. Eu quero começar também lembrando que Paulo Abrão, eu, muitos de nós aqui representamos com um sentimento de muito orgulho, de muita honra, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que determina essas nossas caravanas pelo Brasil, como ele disse, para resgatar o aspecto não das vítimas, que certamente existem, mas sobretudo o seu componente de heróis, de lutadores pela conquista da liberdade democrática, que hoje nos permite começar a palpar um Brasil novo que nasce, um Brasil do crescimento, um Brasil de soberania internacional, um Brasil de combate à extrema pobreza, à fome, às desigualdades econômicos, sociais, à superação das elites irresponsáveis que condenaram o Brasil a ter ainda marcas tão profundas do passado, resistindo à emergência do novo, desse novo que quer aparecer, que representa a realização de uma vocação a que o Brasil tem direito desde muito tempo, desde sempre, e só agora começamos a ter o primeiro vislumbre dessa possibilidade real. E ao Paulo Abrão agradecer não apenas essas palavras, sempre exageradamente generosas, mas essa conduta de sempre nos convidar para atuações em parceria. E vamos lembrar aqui que essas atuações em parceria acabam acarretando, como aconteceu aqui hoje, em que vários dos elogios e agradecimentos que foram dirigidos a mim, de justiça, tinham que ser dirigidos a ele, que é o presidente dessa comissão que está aqui reunida, inteirinha composta de lutadores dos direitos humanos, e que pouca gente sabe quantas noites viradas, quantos fins de semana para examinar processos, ninguém sabe que hora terminará,
os exames de hoje, e ainda essa persistência em buscar, não sei se conseguiremos, mas até dezembro examinar todos os casos. Se não for possível, terá deixado plantada a semente de que qualquer que seja o resultado da eleição, esse trabalho siga adiante em 2011, porque faz parte da construção desse Brasil novo. Também a ideia do ecumenismo presente em todos os atos do dia de hoje, essa busca de congraçamento entre lideranças políticas, pessoas que na arena política imediata estão em posições diferentes, mas que diante de um tema como esse, tem de sobrestar, por umas horas que seja, as disputas imediatas e nos darmos as mãos em torno do reconhecimento de figuras históricas, como o deputado do Partido Democrata Cristão, Salve Pai, cassado em 64, como essa importantíssima figura da história do Brasil, o herói das lutas populares, que é Manuel Conceição, nosso Mané. Eu sou assessor do presidente Lula há 30 anos e sou um testemunha do carinho enorme que ele sempre teve e tem pelo Manuel Conceição e pelo Rui Frazão também, que já contou, me permitam aqui licença para repetir um pouco o que muitos já sabem, mas há canais, câmaras que não estavam lá. Então o dia hoje em São Luís começou cedo, no Liceu Maranhense, inauguramos um pequeno memorial, mas com uma bela foto, com um texto que resume a história de um herói que começou a ser formado educacionalmente ali e que no contexto da repressão política tinha mudado para Recife para estudar engenharia e nas lutas estudantis foi empurrado pelo recrudescimento da repressão de 64, no ato 5, para a resistência clandestina. Ele que veio de uma trajetória, como muitos de nós aqui, do humanitarismo cristão, da JEC e da JUC, aqui no Pindaré, atuação com o movimento de educação de base da Igreja Católica, e AP, e finalmente PCdoB, quando foi localizado pelo aparelho de repressão, é um dos pelo menos 140. Eu vou falar daqui a pouco como possivelmente esse número seja maior, bem maior, de brasileiros e brasileiras que derramaram seu sangue para que nós pudéssemos ter esse momento que ainda não é um momento de comemoração da conquista de um Brasil de igualdade, de justiça, de paz, de não violência, mas já permite sonhar concretamente com essa possibilidade, desde que o país não se afaste dessa rota de crescimento com combate à pobreza, com distribuição de renda, com inclusão social, um país que tem na democracia uma opção definitiva e para que não corra nenhum risco de ditadura, como disse o secretário dos Direitos Humanos, é fundamental que complete bem esse processamento histórico, político, ético, também judicial, da experiência recente de repressão, que é responsável, sim, não pela existência de violências, mas pelo fato de o Brasil não ter antes iniciado a interrupção do ciclo histórico elitista, escravista, do genocídio indígena, em que a tortura foi instrumento diário de suplício de escravos durante mais de 3 séculos, em que 5 milhões de primeiros brasileiros foram dizimados, e o pensamento escravista segue presente, não apenas na presença do trabalho escravo, que ainda tem, por exemplo, no Maranhão, um estado importante de recrutamento dos gatos, dos intermediários, dos fazendeiros, a prática da tortura, que já foi lembrada
lembrado aqui hoje, segue existindo, se alimentando da impunidade. E agora, de poucos anos para cá, de 21 anos, a Constituição Cidadã, do Ulisses Guimarães, e me permitam dizer, evidentemente, sou suspeito para dizê-lo, mas sobretudo de 2003 para cá, quando o país começa a deixar claro que ele tem potencial, ele tem força, ele tem recursos próprios internos para se projetar como uma nova autoridade mundial, e essa autoridade mundial exige que o tema da Comissão de Anistia, o tema da OAB, o tema da Secretaria de Direitos Humanos siga adiante, e siga adiante de novo, qualquer que seja o resultado das eleições. A homenagem ao Rui Frazão é a aposta maior nessa construção de futuro, junto aos jovens, junto aos estudantes. Serão mais de 2.000 ali, e que nós precisamos multiplicar por 100, por 1.000, por todos os cantos do território brasileiro, para que a nossa geração, essa que viveu diretamente os traumas, substituída pela nova, sem as marcas do envolvimento direto com o período, não tenha qualquer hesitação na complementação desse processo histórico, que é a construção do Brasil do futuro, do Brasil de 2010, de 11, dos próximos 10, 20, 50 anos. Aqui estamos agora, depois de uma inauguração rápida, de uma exposição, de um projeto que a Vera Rota aqui presente, hoje tem como sucessora o Maurício Politi, coordena, e já tivemos a chance nos últimos anos de apresentar no Congresso Nacional, em outras assembleias, no metrô de Recife, no Shopping Center de Natal, no Shopping Center de Ribeirão Preto, em várias universidades do Brasil, provavelmente para alguns milhões de pessoas. E eu, pessoalmente, me postei ali muitas vezes como cidadão comum e ver jovens comentando com seus colegas. Eu nunca soube que existiu isso. Aquelas fotos ali, as fotos com tanques de guerra cercando e fechando o Congresso Nacional, as fotos da luta dos estudantes, da luta dos operários, a foto ali dos dirigentes do PCdoB assassinados na Lapa, em dezembro de 76, tantas outras. E é muito importante, já foi dito também aqui hoje, os povos, como os indivíduos, que conhecem a sua história, que não têm traumas intocáveis, que conseguem mergulhar sobre si mesmo. A Alemanha não tem medo de discutir o nazismo. Por que no Brasil ainda esse bloqueio de saber o que aconteceu, de abrir todos os arquivos, jogar luz, de construir sem revanchismo, sem querer voltar ao passado, respeitando divergências, respeitando inclusive a transição de pessoas que vieram desse regime ditatorial, que hoje se empenham numa convivência democrática, mas sem aceitar a ideia de sufocar a memória do que aconteceu, ou, pior ainda, aceitar a perpetuação das versões farsantes que foram construídas, apontando que Rui Frazão, ou Onestino Guimarães, presidente da UNE, ou o deputado Rubens Paiva, ou o deputado estadual Paulo Wright, são pessoas que, num certo dia, resolveram sumir de suas famílias, de suas esposas, seus maridos, seus filhos, seus círculos de amigos, porque é isso que se diz quando um general vai à televisão hoje, em 2010, dizer que não há desaparecidos, que houve alguns excessos, como se nós estivéssemos aqui trabalhando em torno de uma grande mentira. Fernando Santa Cruz, um desses desaparecidos. A minha alegria de ver a OAB na mesa, não sabia do parentesco dessa figura emblemática da luta no Maranhão, que é Maria Aragão, seu neto, e de uma OAB que também tem o nosso companheiro maranhense, eu não sabia, o Adida Mus, na OAB do Rio, liderando
importantíssimo processo que retoma a melhor das OABs da história, fazendo a campanha agora de televisão, com os filmes, com Fernanda Montenegro, com José Maia, com Mauro Mendonça, com Eliane Giardini, com Osmar Prado, não lembrar, Glória Pires, a mãe do presidente Lula, quem mais? Né? Cada um se apresentando como um desses desaparecidos e pressionando no sentido de solucionar a questão. Essa 40ª Caravana da Anistia, ela é parte de um processo que o presidente Paulo Abrão, repito, é o responsável por ter introduzido uma dinâmica que as heroínas aqui, membros da comissão, comissionadas, os heróis, sabem que muitas vezes, além da questão de passar fim de semana, virar noite para terminar o exame, enfrentamos descontentamentos, incompreensões. Ah, você indeferiu o meu caso quando tem um caso parecido que foi deferido. Às vezes as discordâncias sobre os valores. E o mais importante trabalho da Comissão de Justiça estava exatamente nesse veio que foi descoberto, que é a política, a memória, a história, a construção do Brasil. Eventos como esse, sempre que possível, fazemos juntos. Eu também cuido de não estar todos os eventos juntos, porque também podemos estar no mesmo dia, em estados diferentes, fazendo a mesma coisa. E é muito bom quando hoje podemos estar juntos e daqui a pouco, se for possível, não sei, às 5 da tarde, na OAB, nós lançaremos um livro que é mais um filho do projeto Direito à Memória e à Verdade, lançado em agosto de 2007, com o presidente Lula, com a ministra Dilma, com o governo no lançamento desse livro, sentindo pela primeira vez uma espantosa alegria de reconhecer que o tema não tinha sido trabalhado nos primeiros anos, e finalmente, a partir de 2007, começou, e de lá para cá as coisas avançaram muito, com a Comissão de Anistia, que tem agora um projeto em construção em Belo Horizonte, de um grande memorial, com todos os milhões de páginas sobre isso. O livro Direito à Memória e Verdade, em 23 de junho, agora, será lançado, uma parceria com o ministro Fernando Haddad, do MEC, um CD-ROM que transforma essa história numa pesquisa de história do Brasil, com a história da economia, da política, da cultura, especialmente de cada época, filmes, músicas, teatro, a produção plástica de cada época, e vamos produzir as centenas de milhares de cópias e vamos transformar em portal para que milhões de estudantes brasileiros do ensino básico, do ensino universitário, possam ter na história de Rui Frazão, na história dos lutadores, a entrada para saber a música, para saber o teatro, saber a construção política e econômica de cada época. Na 8ª Conferência Nacional da Criança e do Adolescente, em dezembro passado, para apresentar a questão da tortura de crianças e até de bebês, que está aqui relatado, como pressão sobre os pais interrogados. Não, aí não está, mas existe a história de um jornalista de São Paulo, da Isto É, Termi Azevedo, que agora, recentemente, a Isto É fez uma longa matéria contando uma história que ele nos contou a vida inteira. Ele foi preso, muito torturado, uma mulher presa, e a criança de 1 ano ficou no apartamento, como o aparelho de repressão fazia, na chamada campana, que era ficar ali para ir prendendo quem chegasse no apartamento. Todos os tipos de amigos, possíveis companheiros de militância clandestina. 1974, já Ernesto Geisel. E a criança começou a chorar muito e um policial deu um tapa na boca dessa criança e cortou o lábio.
E estava lá uma história que o Dermi já tinha me contado muitas vezes, em eventos como esse que ele conta, então eu posso contar, que aquele episódio arrebentou a vida da família. Este menino nunca conseguiu se encontrar na vida. Nem na vida escolar, nem na vida afetiva, nem na vida profissional. E querem nos pedir que a gente esqueça esse tipo de assunto, que a gente deixe esse assunto como está. Uma criança, quase um bebê, com 1 ano de idade, leva um tapa, e em nome do quê? Se pede que esse assunto não seja tratado. Queremos saber quem fez, queremos saber o nome da pessoa que deu tapa, o nome do superior da pessoa que deu tapa. Se vierem discutir depois a possibilidade de não punição, essa é outra questão jurídica. Eu não sou uma pessoa que desanima com decisões como essa do Supremo agora. E entendo que as decisões do Supremo têm que ser sempre respeitadas. Eu valorizo em especial os votos de Lewandowski e Aisbrink, que realmente sinalizam no caminho do direito internacional dos direitos humanos, e não tenho a menor dúvida de que mais dia, menos dia, ofereceremos ao Supremo a chance de reexaminar essa decisão. Eu espero que seja logo após a divulgação do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, e finalmente o Brasil tem um projeto de lei já enviado pelo presidente Lula para que complemente um processo que a Comissão da Anistia desenvolve, que nós, do governo, dos poderes públicos, ao fazermos, só fazemos devido à pressão que a sociedade civil fez, os familiares, os militantes de direitos humanos, que durante anos e décadas foram vozes clamando no deserto, até que no governo Fernando Henrique é importante que se registre isso para reafirmar o conteúdo suprapartidário, ações de Estado, começa o reconhecimento com a Lei 9.140, que institui a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Em 2001, depois de 2002, a Lei 10.559, com a Comissão da Anistia, que faz esse importantíssimo trabalho Brasil afora. No governo Lula, essas homenagens como a de Rui Frazão, nós já estamos, Politi, na 17ª, 18ª, não sabemos bem, mas começou lá em São Paulo, na minha terra, um pequeno evento, primeiro, com 2 colegas meus na Faculdade de Medicina, da USP. Eu não terminei medicina, mas fui do centro acadêmico, 2 foram mortos, homenageamos. Depois, na outra Faculdade de Medicina da Santa Casa, Shael Charles Schreier, amigo, companheiro de Dilma, e Dilma compareceu. E aí tivemos Edson Luiz Lima Souto no Rio, tivemos Onestino Guimarães de Brasília, Davi Capistrano da Costa na Assembleia Legislativa do Recife, de Pernambuco, Paulo Wright na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu convidei José Serra para ir comigo e ele foi no evento, e eu não contaria isso aqui agora se me deixasse influenciar por qualquer ideia de disputa eleitoral imediata. Não, nesse tema aqui não cabe disputa eleitoral imediata. Nós temos de estar juntos, e nesse sentido valorizo muito a presença forte do deputado Flávio Dino, como valorizo a presença dos secretários da Educação, dos Direitos Humanos, do governo do Maranhão, e o anúncio feito hoje no Liceu Maranhense de um concurso de redação sobre a história do Rui Frazão, em que os 3 alunos vencedores ganharão um laptop. Essas multiplicações que precisam ser feitas, ultrapassando todos os processos eleitorais. 14 de maio fizemos no Paraná homenagem a 2 estudantes de Apucarana, uma cidade de 100 mil habitantes, que teve o governador presente, em praça pública, o maior dos monumentos, Antônio dos Três Reis Oliveira e José Idésio Brianese, líderes estudantis de lá. Bacuri, em São Paulo. O Padre Henrique, eu já falei. Dona Lida Monteiro, na UAB do Rio. Outros. Dia 18 de junho, Mário Alves, no Rio de Janeiro. 28 de junho, Mário Alves. 15 de julho, Os Capixaba, 5,
então, numa praça pública, com a OAB do Espírito Santo, fazer uma homenagem a todos eles. Em agosto, Luiz Inácio Maranhão Filho, em Natal, irmão do ex-prefeito de Natal, Djalma Maranhão. Também existe o processo do Memórias Reveladas, que meu antecessor, Nilmário Miranda, começou a conceber como projeto. A ministra Dilma assumiu na Casa Civil, e hoje existe no Brasil um acervo de 8 milhões de páginas de arquivo da repressão, que estão abertos à pesquisa e sempre oferecendo pistas e informações novas, mais do que qualquer outro país vizinho, embora siga faltando a abertura de arquivos que ainda são retidos na mão de curiosos, ou recentemente a Aeronáutica, que tinha informado que não havia mais arquivos, entrega 148 caixas da inteligência. Por um lado, nos deixando tristes pelo não cumprimento da primeira orientação da Presidência da República, por outro lado, deixando felizes porque já não foram incendiados como muitos outros foram, o que mostra que a luta está a meio termo. Nós estamos no não mais e no não ainda, mas já temos que comemorar, por exemplo, que hoje se faça uma busca séria na região do Araguaia, com controvérsias. No início não haveria famílias participando, nós conseguimos vencer essa disputa. O presidente Lula interveio determinando que famílias acompanhassem. Diva Santana, irmã e cunhada de desaparecidos Araguaia, acompanha todos os eventos. Dirigentes do PCdoB, ex-presidente da UNE, Aldo Arantes, participa. Paulo Fonteles Filho, filho de um dirigente do PCdoB, e ele, Paulo Fonteles Filho, nasceu no DOI-CODE de Brasília, com a mãe Ecilda Veiga, torturada. É uma das depoentes do livro que lançaremos no final do debate na OAB hoje sobre a mulher. As 45 mulheres que morreram, derramaram seu sangue como Rui Frazão, e 28 sobreviventes que relatam com coragem, como não deve ser fácil uma mulher. Algumas relatam as torturas sexuais, estupros de que foram vítimas. Na linha de que nós queremos o Brasil do futuro, a não repetição, mais uma vez reagir a qualquer imputação de revanchismo. A crise do PNDH 3, que o Paulo Abrão acaba de lembrar aqui, durante 3, 4 meses, representou um quase linchamento em que não havia chance, oportunidade, e o Brasil não ficou sabendo dos enormes apoios que o PNDH recebeu. Falou da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, toda hora, e nunca falou que a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, fez o seu jornal em página, em todo apoio ao PNDH. Partidos como o PT, o PCdoB, o PSB e o PDT, em eventos oficiais, formalizaram apoio. A OAB federal e de vários estados, o Conselho Nacional do Ministério Público, Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Conselho Federal de Psicologia, Federação Nacional dos Jornalistas, Federação Nacional dos Velhos, etc, etc, etc. E a imprensa apresenta o PNDH como se só tivesse detratores. Abordou temas altamente polêmicos: símbolos religiosos, o aborto, a união civil estável de pessoas do mesmo sexo, mas nenhum desses temas é o responsável pelo desatamento da reação histérica que houve. O fato responsável foi a Comissão Nacional da Verdade, que corajosamente foi aprovada em conferência, que nós transformamos em decreto de uma maneira bem mitigada, bem abrandada, bem proponente de diálogo político, de não revanchismo, de não cisão entre interlocutores. Eu me alegrei de ver no Globo essa semana um Caetano Veloso fazer um artigo sobre o direito à memória e à verdade, mencionando o PNDH 3, e ele, Caetano Veloso, dizendo que é preciso fazer esse levantamento, inclusive nessa linha que eu repito aqui agora, de que é para o bem das próprias Forças Armadas.
não deixar misturar, não deixar pairar sobre bons militares e um militar sobrevivente da FEB é um dos que assina e foi amicus curiae no processo da ADPF que a OAB sustentou junto ao Supremo. Eu termino desejando à Comissão de Anistia um resultado muito lúcido no trabalho difícil de hoje, dando parabéns a ela pela intuição genial das caravanas, por estar aqui no Maranhão hoje, parabéns à parceria com a Assembleia Legislativa, ao deputado, presença da OAB, e dizer que cada um desses eventos tem que ser sempre um momento programático de preparar próximos passos, preparar a multiplicação disso, porque a diferença do Brasil de 2010 com o Brasil, que nunca contou no banco escolar o genocídio indígena, que apresenta a questão indígena como se fosse uma convivência harmoniosa, e 5 milhões de brasileiros foram exterminados em 4 séculos e meio. O Brasil que nunca conta no banco escolar o que foi a escravidão. A gente aprende sobre a Lei Áurea. A princesa Isabel, veja como a elite é boazinha. A princesa, a filha do imperador, assinou uma lei libertando os escravos. E por isso o racismo continua firme, tendo ardorosos defensores em importantes jornais brasileiros que se insurgem contra as ações afirmativas que vão permitir agora a formação das primeiras turmas de médicos, de engenheiros, de pessoas que entram nas boas universidades públicas por um sistema que só uma democracia madura, não elitista, é capaz de conceber. A diferença é que o Brasil em 2010 já tem condições de não colocar uma pedra e sufocar essa memória recente. Não sei, não sabemos quem vencerá essa disputa. Mas se nós vencermos, estamos todos aqui absolutamente seguros que estaremos dando um passo importantíssimo para construir um novo Brasil sem torturas, sem trabalho escravo, sem essa alta letalidade policial, sem grupos de extermínio. Um Brasil de todos, um Brasil dos direitos humanos. Muito obrigado. Informamos que em seguida serão instaladas 2 sessões simultâneas de julgamento, que apreciarão requerimentos de anistia política. A turma 1 ocorrerá na Sala das Comissões, deputado Valdir Filho, onde serão apreciados os processos de Teleude da Costa, Antônio Pinheiro da Costa, Antônio Augusto Martins de Medeiros, Francisco de Assis Castro Gomes, Tomás José dos Santos, Antônio Galberto Barbosa Belo. A turma 2 será no plenário Gervásio Santos e apreciará os seguintes requerimentos: Rui Valuar Filho, Carlos Lima de Almeida, José Honório da Silva, José de Ribamar Vieira Feitosa, Eliomar Mendes Bastos, Francisco Chaves de Oliveira, José Soares da Silva, João Nunes Guimarães. Passamos então a palavra ao deputado estadual Rubens Pereira Júnior, que neste momento preside esta sessão. Gostaríamos de registrar a presença dos deputados Carlinhos Amorim, Helena Barros Ville, Elisiane Gama, deputado Anistiano, Chico Gomes, Gardênia Castelo, deputado Lula Moraes, da Assembleia Legislativa do Ceará, Marcelo Santa Cruz, vereador de Olinda. Gostaríamos também especialmente de agradecer a presença de cada um dos senhores e senhoras na realização da sessão solene, que culmina também com a participação da Caravana da Anistia. Agradecer os representantes da sociedade civil, Sebra Paz, Conselho Estadual de Direitos Humanos, Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, OAB. Agradecer a presença dos senhores representantes dos órgãos estaduais, federais e municipais, na pessoa do secretário estadual de Direitos Humanos, Sérgio Tano. Agradecer a presença do deputado federal Flávio Dino, a família dos anistiados e dos anistiantes, Manuel da Conceição, Salvio Dino, Rui Frazão, e agradecer em especial a toda a comitiva da Caravana da Anistia,
tanto a Comissão de Anistia quanto a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, por trazer à ordem do dia da Assembleia Legislativa do Maranhão e de todo o Estado importante debate dos combates às ditaduras, do combate às supressões dos direitos, liberdades e garantias, garantindo a efetivação da democracia, para que, conhecendo bem o nosso passado, possamos juntos construir o futuro que desejamos, o futuro que merecemos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.